Elivaldo Barbosa, seja bem-vindo, Elivaldo. Obrigado, Joelson. Boa tarde mais uma vez e boa tarde para você que nos acompanha. Vamos saudar Lídia Brito, direto do CidadeVerde.com. Boa tarde, Lídia Brito. Boa tarde, Joelson, Elivaldo. Uma boa tarde a todos. Vamos trazer a agenda dos candidatos a prefeito de Teresina, começando pelo candidato a prefeito pelo PSDB, Kleber Montezuma. Kleber Montezuma falou a respeito de propostas e medidas, gravou um vídeo para a nossa produção aqui da TV Cidade Verde, falando a respeito da candidatura e dessa etapa vivida. Vamos ver, Kleber Montezuma. Estamos fazendo o nosso diálogo com a cidade de Teresina das mais variadas formas, pela televisão, pelo rádio, com carreatas, caminhadas, com reuniões. Esse é o modo de nós chegarmos a todos os teresinenses, dizendo o que vamos fazer a partir de 1º de janeiro, como prefeito da cidade de Teresina. Queremos que a cidade continue avançando. Kleber Montezuma, que aproveitou toda a manhã de hoje, Elivaldo Barbosa, para a gravação de programas em diversos pontos da cidade de Teresina. Exatamente, é uma fase que os candidatos têm tido assim, um apreço especial. A propaganda do rádio, na TV, ela tem influência no eleitorado, por isso que eles estão aí investindo nesta fase da campanha, nesse procedimento de garantia de um aproveitamento o melhor possível neste espaço reservado pela Justiça Eleitoral. E ele que colocou como meta pessoal ficar cada vez mais conhecido como candidato, né, Lídia Brito? Essa foi uma preocupação de Kleber Montezuma no começo da sua campanha. É uma meta, né, que ele está tentando alcançar, já que é indispensável, né, se tornar conhecido do eleitor e principalmente que o eleitor tenha conhecimento das propostas do candidato para poder fazer a sua escolha. E Kleber Montezuma tem utilizado, então, os meios que ele tem para isso, como, por exemplo, o tempo na televisão e na propaganda na televisão e no rádio, já que ele tem o maior tempo. Então, ele tem investido muito na elaboração desses programas, porque ele tem aí a oportunidade de mostrar as suas propostas para Teresina e, com isso, se tornar mais conhecido do eleitor, Joelson. Do Barbosa. Contato pessoal com o eleitor também, Lídia, e de preferência sem máscara, né? O eleitor recomendado a usar máscara e ele sempre mostra o rosto limpo ali para exatamente se apresentar, por considerar que ele foi bastante prejudicado na pré-campanha e precisa ter, na avaliação até mesmo dos tucanos. Eu mesmo já participei de um ato do PSDB em que uma liderança tucana tinha dito, olha, o grande problema do candidato Kleber Montezuma, porque ele ainda não é conhecido pelos teresinenses como candidato a prefeito, né? Então, ele trabalha exatamente para superar essa dificuldade que vem fazendo isso ao longo da campanha desde o início. O prefeito de Teresina está otimista em relação à candidatura, Lídia. Sim, o prefeito Firmino Filho hoje conversou com a gente, né, falou sobre a candidatura de Kleber Montezuma. Segundo o prefeito Firmino Filho, o PSDB tem feito análises dos cenários com pesquisas e essas pesquisas, segundo o prefeito, têm dado aí um sinal positivo. E o prefeito também falou sobre o que ele chama de ataques. Segundo ele, Kleber Montezuma tem sido vítima de ataques, principalmente nas redes sociais. E para o prefeito Firmino Filho, isso seria um sinal de que o candidato do PSDB estaria crescendo e incomodando os aliados. Vamos acompanhar. Basicamente, nós temos o crescimento do candidato Kleber Montezuma, cresce bem, os outros candidatos ou caem, estão ficando estagnados. Esse crescimento do Kleber tem começado a incomodar muita gente e é exatamente por isso que você pode perceber que agora virou uma artilharia total. Todo mundo batendo na prefeitura, todo mundo batendo no Kleber. É sinal que o Kleber está crescendo bem e nós vamos ganhar essa eleição no primeiro turno. Muito essa aposta da possibilidade de ganhar a eleição no primeiro turno, né? Segundo ele, se esse grupo formado por 8 partidos se dedicar bastante a levar o nome de Kleber Montezuma, seria possível, na avaliação do prefeito, vencer no primeiro turno. Mas eu conversei hoje também com o senador Ciro Nogueira, Joelson, Elivaldo, e Ciro afirmava que acha muito difícil se vencer essa disputa no primeiro turno. Ele disse que o grupo tem que se concentrar para que Kleber Montezuma vá para o segundo turno, mas vá em primeiro lugar, né, o melhor colocado,
para esse segundo turno. E o prefeito Firmino Filho falando também desses ataques que, segundo ele, Kleber Montezuma tem sido vítima nas redes sociais. E ontem a gente acompanhou, né, a questão de disputa judicial. O PSDB entrou na justiça contra a coligação de Doutor Pessoa e a coligação de Doutor Pessoa também entrou contra a coligação do PSDB por possíveis páginas fakes que estariam fazendo esses ataques. Então a gente já acompanha aí essa batalha judicial, Joelson. Elivaldo Barbosa, duas questões. O primeiro, o prefeito Firmino Filho encara como um termômetro o que ele considerou ataques ao candidato Kleber Montezuma. Seria uma demonstração de que que Kleber é competitivo. Agora, é plausível a ideia de que não haverá um segundo turno, seja por uma vitória em primeiro turno de Kleber Montezuma, seja de Doutor Pessoa, seja de Fábio Abreu, de Fábio Novo, Major Diego, qualquer outro candidato? Olha, pela natureza da disputa, pelo cenário da disputa, a projeção mais racional é de um segundo turno, composto ainda de acordo com a evolução aí da campanha dos candidatos. Por quê? Porque não se trata de uma eleição plebiscitária. Agora, é natural que o candidato da situação só é um, ele seja o mais criticado, porque um candidato da situação, 12 candidatos da oposição, então o alvo é o candidato da situação, com raras exceções, que a gente percebe embates envolvendo até mesmo candidatos que estão na oposição. A gente percebe isso com o candidato do Patriota, que se dirige de forma muito áspera, por exemplo, com o candidato do PL, Fábio Abreu, e até mesmo com o PT, enfim. Isso aí é a dinâmica da campanha. Como também é mais do que legítima a apreciação, a avaliação e a projeção do prefeito Firmino Filho, porque é gestor já bastante habituado a essas disputas eleitorais na cidade e como elas acontecem. E quem tem, de fato, eu diria assim, o exército mais denso e mais, digamos assim, mais compacto e amplo é o exército que apoia, político, evidentemente, que apoia o candidato Kleber Montezuma da situação. Ele tem o maior número de partidos ao seu lado, como também o maior número de candidatos a vereador. E isso conta também na hora do assédio direto ao eleitor. Elivaldo, vamos falar agora do candidato Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores. O candidato Fábio Novo falou um pouco a respeito de projetos, de ideias e sobre a importância do fortalecimento do centro da capital. Correto. Hoje ele gravou para o programa eleitoral no centro de Teresina. E também Joelson fez comparações administrativas, como deseja até o PSDB, entre a Prefeitura da capital e o governo do Estado. Vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa. No centro de Teresina, o candidato Fábio Novo participou de gravações para o programa eleitoral e fez comparações entre governo do Estado e prefeitura. Fazer a mudança de nível agora, nesse momento, é importante para os professores, eles precisam, mas é oportunista. E está fazendo isso porque o Firmino sabe que nós ganhamos simpatia com a classe ao anunciar que na nossa gestão, mudança de nível de professor será de forma automática. O candidato também entra no debate sobre um ponto bastante discutido nesta campanha eleitoral, a revitalização do centro de Teresina. E Fábio Novo lembra ações e propostas para este setor da cidade. Com a recuperação do Teatro 4 de Setembro e do Clube dos Diários, os eventos voltaram para o centro. As escolas de artes que estão no centro também, música, dança e teatro, triplicaram sua capacidade. São 3.000 pessoas no centro que todos os dias essas escolas colocam. Então nós vamos continuar com esse trabalho de revitalização do centro. Elivaldo Barbosa, portanto, Fábio Novo, candidato a prefeito de Teresina, falando sobre um projeto que é o da revitalização do centro. Tem uma bandeira do próprio atual gestão, né, de Firmino. Correto. E ele falou numa área aí que ele tem um bom conhecimento, que é em frente ao Teatro 4 de Setembro, que durante muito tempo foi sob a sua responsabilidade como secretário de Cultura do Estado, o Central de Artesanato, Mestre Desenho, aquele complexo do Clube dos Diários, e Fábio Novo revela aí ações que ele mesmo esteve à frente quando exerceu a Secretaria de Cultura. E este é sempre um debate oportuno, sobretudo agora numa campanha eleitoral. Aliás, Lídia Brito, duas questões que foram tratadas por Fábio Novo me parecem bem nítidas nas estratégias apontadas por ele. Uma é a comparação. Nós vamos promover mais mudanças de nível na educação, tratamos bem a educação, ou coisas dessa linha. E depois, a questão que envolve a ação dele, a bandeira que ele defendeu durante o período que esteve na Secretaria de Cultura, que é o da arte e o entretenimento.
Joelso, críticas à bandeira do candidato do PSDB, Kleber Montezuma, que é a educação, e apresentando propostas, né, a bandeira dele como a cultura, né? Fábio Novo, que tem criticado muito essa questão do patrimônio, dos cuidados com o patrimônio de Teresina, o patrimônio cultural da cidade e também o patrimônio histórico, né, os prédios de Teresina. Ele chega a fazer uma crítica até mesmo à conservação do prédio da Prefeitura de Teresina. O candidato do PT, por diversas vezes, chegou a afirmar que até as janelas do prédio da Prefeitura estariam ameaçando cair, segundo o candidato do PT. E Novo sempre criticando esse modelo de gestão da educação, do modelo da gestão tucano, e apresentando as suas propostas que, segundo ele, devem melhorar o modelo de educação de Teresina. Joelson. Lídia Brito, portanto, trazendo informações. E nós vamos falar agora de Fábio Abreu, candidato do PL, Elivaldo Barbosa, que você acompanhou hoje, né? Exatamente, Joelson. Eu conversei com o candidato Fábio Abreu, do PL, e que ele tocou de dois assuntos que estão diretamente ligados à sua campanha na Prefeitura de Teresina. Uma, a consistência da aliança ou da coligação que ele lidera, que reúne aí o PL e partidos e outros partidos. E outra questão, políticas integradas na Prefeitura de Teresina. Vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa. O candidato Fábio Abreu fez planos para as últimas semanas da campanha e já começa avisando: não há problemas políticos na coligação. Nosso grupo continua unido, estamos percebendo uma adesão muito maior, tanto das lideranças como da comunidade de modo geral. Fábio Abreu defende políticas integradas para a Prefeitura da capital. Nós temos um problema seríssimo na Prefeitura, que ela se tornou uma ilha. Ela não tem comunicação com o Estado, ela não faz comunicação com o governo federal. É como se a Teresina fosse autossuficiente em tudo. E não é. Nós sabemos que é da natureza do ser humano sociabilizar. E isso tem que ser estendido para a gestão. Então a gestão tem que integrar. Elivaldo Barbosa reforçando, Fábio Abreu, a importância da integração das gestões. Aliás, esse é um dos pontos bastante atacados pelos candidatos da oposição ao PSDB em Teresina. E é uma questão até normal, porque o PSDB é oposição ao PT e, vez por outra, tem esses desencontros aí envolvendo o aspecto também administrativo. Por isso que os candidatos da oposição batem nessa questão e defendem uma ação integrada. Defendem e prometem uma ação integrada, articulada, Prefeitura de Teresina e Governo do Estado. Lídia Brito e Elivaldo Barbosa, vocês acompanharam aqui recentemente, o doutor Pessoa fez uma pausa na campanha para fazer teste para a Covid-19. Quarta-feira, exatamente. E ontem ele fez gravação de programas para rádio e televisão. E hoje ele deu uma nova pausa na agenda, Lídia Brito, para fazer exames. Exames de maneira geral, check-ups. Então, o doutor Pessoa faz uma segunda pausa aí na sua campanha política. Portanto, hoje ele não teve uma agenda pública, apenas uma agenda pessoal, onde fez exames médicos para garantir que esteja tudo certo para essa reta final. Afinal de contas, Lídia Brito, nós estamos chegando numa etapa das eleições onde o contato, corpo a corpo, o aperto de mão, apesar dessas recomendações de distanciamento social, elas são fundamentais para garantir a confiança do eleitor, né, Lídia? Joelson, o que a gente tem acompanhado é que os candidatos não estão muito preocupados nesse momento com essas restrições impostas pela pandemia, não. Os candidatos estão, muitas vezes, até desrespeitando essas restrições, mantendo um contato direto com o eleitor, aperto de mão, abraços em algumas reuniões, né? Há denúncias de reuniões que são realizadas aí com a presença de pessoas até mesmo sem máscara, né? Isso não é só de um candidato, né? É uma questão que envolve todos os partidos e candidatos envolvidos nessa eleição, né? Mas falando aqui do caso de doutor Pessoa, né? Doutor Pessoa é um candidato que tem 74 anos, né? Então ele ficou essa preocupação com relação à possibilidade de ser coronavírus, já foi descartado, e agora o candidato fazendo esse check-up aí, cuidando da sua saúde, porque se aproxima a reta final da campanha e todo mundo deve estar preparado, com saúde e fôlego total para essa reta final, Joelson.
Falando em reta final da campanha, o governador Wellington Dias demonstrou preocupação entre técnicos sobre a forma como está acontecendo a campanha eleitoral e esse contato pessoal. Elivaldo Barbosa já trouxe informações no começo do Jornal do Piauí. O governador deve formalizar um pedido ao COI, ao Comitê de Operações Emergenciais, em torno de novas práticas, Elivaldo Barbosa, nesse período de campanha. Correto, Joel. E a reunião foi, na verdade, antecipada. Não vai ser segunda nem terça, vai ser hoje à tarde. No final da tarde, o comitê, o Comando de Operações Especiais, que é um colegiado técnico que coordena as ações no âmbito estadual de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus e é vinculado ao governo do Estado. E essa recomendação, uma espécie de voto do governador Wellington Dias, será apreciado pelo COI. E, sendo aprovado, sendo acatado, Joelson, o governo formalizará um pedido à Justiça Eleitoral do Estado, no caso ao Tribunal Regional Eleitoral, para que haja a intervenção na campanha eleitoral no sentido de adoção de medidas restritivas, ou seja, a fiscalização em relação ao que já está previsto nas normas eleitorais considerando a Covid, porque já tem lá, tanto é que o calendário foi alterado, foram recomendadas uma série de medidas de precaução, uso de máscara, reuniões assim com o distanciamento, mas a obediência a essas recomendações, até agora, numa escala de 0 a 10, é 0. Então, ninguém está obedecendo absolutamente nada em relação à campanha eleitoral. A situação tem preocupado aí o governo do Estado, porque os casos da Covid têm aumentado no Piauí, inclusive com repercussão no número de mortes, e isso o governo, para buscar enfrentar a situação, ele não pode intervir na campanha, porque a campanha ela é regulamentada por lei federal, sim, é pelo Tribunal Superior Eleitoral, então acionará o Tribunal Regional Eleitoral, o representante aqui da Justiça Eleitoral no Piauí e o Ministério Público para exatamente solicitar a adoção ou cobrar a adoção de medidas restritivas. Essas medidas, chegando lá à Justiça Eleitoral, caberá então tomar e a extensão, a intensidade dessas medidas, aí só a Justiça Eleitoral para se pronunciar sobre esse pedido que o governo deverá encaminhar ainda hoje à Justiça Eleitoral do Piauí. E ao longo do nosso jornalismo nós vamos trazer detalhes a respeito desse encontro, dessa reunião que pode, como disse Elivaldo Barbosa, uma informação aqui em primeira mão, determinar que medidas restritivas sejam tomadas no estado do Piauí para combater os efeitos da Covid-19.